Convido a todos que estão nos vendo, você que está na internet nesse instante, a igreja aqui presente, para que nós possamos ler no livro de 1 Coríntios capítulo 13. Com certeza Deus tem uma mensagem muito especial para você que está nos vendo, para todos nós que aqui estamos presentes nessa noite, para juntos nós podermmos louvar e bendizer ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Assim diz a partir do verso 1: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amados irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 22, narra uma história fantástica de amor. Amor a Deus. Talvez você esteja até cansado de ouvir falar e se pergunta, mas o pastor não vai parar mais de falar sobre amor, não? Na verdade, esse é um exercício tão interessante, irmãos. Porque quando nós falamos de Jesus, nós falamos de amor. Sim, todas as vezes que nós abrimos um texto da Escritura, nós estamos falando de algo que Deus fez por nós por amor. Então todos os textos que nós pregamos falam de amor. Mas nós temos enfatizado de uma maneira especial o amor uns aos outros. Como que quando nós amamos a Deus, nós estamos amando uns aos outros. E Gênesis, no capítulo 22, narra essa história de amor, de um homem que recebeu de Deus aquela ordem: vá para o monte Moriá, e lá você sacrifica o teu filho a mim. Era Abraão, com apenas um único filho, o filho da aliança, o filho da promessa que Deus havia prometido dar a ele. O presbítero José Pedro esteve lendo esse texto na nossa jornada de oração aqui. E naquele momento, irmãos, ele colocou ali o menino, preparou todas as coisas, e quando levantou o cutelo, Deus gritou e disse: não faça isso, pois eu sei que você teme a Deus, pois eu sei que você ama a Deus. E naquele momento ele olhou, estava ali um animal com os chifres, preso pelos chifres numa galhada de árvore. E ali ele pegou aquele animal e ofereceu no lugar. Assim, meus queridos, a fé de Abraão foi testada de uma maneira tão forte, mas ele foi aprovado por Deus, porque ele amou a Deus acima do seu próprio filho. Recentemente eu vi um vídeo de um pastor pregando numa igreja ali no Rio de Janeiro, e ele falava e fazia uma menção a essa mesma questão, a esse mesmo fato de Abraão ter entregue ali o seu filho para ser sacrificado. Mas no caso dele, a dor foi muito grande. E ele contando a história que o seu filho Lucas, cerca de 19, 20 e poucos anos, resolveu sair de casa e ir no salão, no cabeleireiro, cortar o cabelo. Cerca de 8 minutos, o pai ouviu um estampido, tiros. Ele correu na direção daqueles tiros, porque alguém falava: o Lucas está ferido, o filho dele. E quando ele chega ali, ele encontra o seu filho morto.
naquela briga entre polícia e ladrão, aquele jovem tinha sido atingido, tinha sido morto. Aquele jovem crente, aquele jovem fiel a Deus, aquele jovem que tinha uma vida toda pela frente. E ele diz que ao chegar ali, vendo aquela cena, o coração dele ficou tão apertado, porque naquele momento ele estava percebendo que não valia de nada tudo que ele tinha. Todas as suas reuniões de oração, todos os cultos que ele pregou, todos os cultos que ele ministrou, parece que a sua fé veio abaixo, porque naquele momento ele havia perdido uma pessoa que ele amava tanto, tanto e tanto. E naquele culto, falando para a honra e glória do Senhor Deus, ele questionou os ouvintes que ali estão, perguntando a cada um deles: será que você é capaz de continuar amando e servindo a Deus, mesmo que Ele tire de você a pessoa mais importante? Será que você é capaz de continuar amando a Deus, mesmo que Ele tire a tua saúde, mesmo que Ele tire a tua carreira, a tua profissão, o teu pai, a tua mãe, teu filho? Será que você é capaz de continuar amando a Deus, mesmo sob essas fortes circunstâncias? Eu creio que nós precisamos fazer esse questionamento para nós hoje. Eu creio que nós não podemos pensar simplesmente naquele pastor que falou isso há não sei quanto tempo atrás. Eu creio que hoje nós precisamos fazer essa pergunta para nós: será que nós somos capazes de amar a Deus mesmo sob circunstâncias tão terríveis? Mesmo que Ele tire de nós alguém ou alguma coisa que nós amamos tanto? Amados irmãos, quando nós olhamos para a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele escreve a uma igreja com dificuldades, a uma igreja com problemas, a uma igreja comum como tantas outras, para falar ao coração daquela igreja. Mas aquela igreja, desde o primeiro capítulo, ela é exortada. Desde o capítulo 1, se você observar na sua Bíblia, aí você vai ver que ele questiona e ele fala: olha, vocês precisam se unir, vocês precisam estar juntos como igreja. No capítulo 2 ele vai mostrar quem era essa pessoa do Espírito Santo, a qual eles tanto batiam no peito e diziam: eu tenho o Espírito. E no capítulo de número 3 ele vai mostrar que cada um é responsável por aquilo que ensina, e precisa fazer isso com humildade diante de Deus. No capítulo 4, ele traz uma repreensão severa àqueles que se colocavam como melhores do que os outros, como mais abençoados do que os outros. No capítulo 5, ele fala sobre algumas imoralidades grotescas que estavam acontecendo na vida daquela igreja. No capítulo 6, ele censura a briga entre irmãos, brigando dentro da igreja, a ponto de levar um ao outro na justiça comum. No capítulo 7, ele vai responder sobre problemas diversos familiares. No capítulo 8, ele vai falar sobre aqueles que se imaginavam, que se colocavam como melhores do que os outros e participavam de lugares complicados, lugares que não era lícito para ele estar ali, pois ele poderia fazer com que um novo na fé se desviasse da palavra do Senhor. No capítulo de número 10, ele mostra tantos exemplos da história de Israel por causa do orgulho e da prepotência do povo. No capítulo de número 11, ele vai ensinar sobre a ceia do Senhor e como que aquela igreja precisava ministrar a ceia do Senhor de maneira correta. E no capítulo 12 ele começa a falar sobre os dons, como que a igreja precisava aprender a usar os dons que Deus havia dado de maneira correta. E por isso ele vai dizer que o amor é o caminho excelente. Ele chama de caminho sobremodo excelente. Ele diz, antes do verso 1, ele diz: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Paulo está falando, meus queridos, de algo que precisa existir verdadeiramente nas nossas vidas: o amor. E aqui no capítulo 13 nós vemos 3 ensinamentos importantes de Paulo para o amor. O primeiro, ele fala sobre a importância do amor nos versos de 1 a 3. Nos versos de 1 a 3 ele vai mostrar como que o amor é importante, quando ele diz: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente.
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. E no versículo de número 3 ele diz: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ele fala de um caminho excelente, mostrando: caminhe por aqui. Eu vou mostrar uma caminhada, e eu quero que vocês caminhem nessa caminhada, algo perfeito, algo maravilhoso. E ele vai mostrar então e falar a respeito da importância do amor. O amor é o mais importante nessa longa caminhada da vida. O amor precisa ser vivido nas nossas vidas, em nossos corações. Eu poderia perguntar, vamos supor aqui, se eu fosse milionário. Se eu fosse milionário e resolvesse distribuir todos os meus bens entre as pessoas carentes, certamente eu iria aparecer nos jornais, como atitude nobre, como alguém que doou todo o seu patrimônio, toda a sua fortuna. Seria entrevistados por veículos de comunicação dos mais famosos, que passam no Brasil inteiro, ficaria famoso. Mas isso duraria cerca de 1 ano, 2 anos no máximo. Ninguém mais se lembraria do que teria acontecido, do que eu fiz. Mas eu tenho certeza, se tudo que eu faço, ou se tudo que eu fiz foi verdadeiramente por amor às pessoas que Deus me deu, aí sim, Deus jamais vai esquecer o que eu fiz. As pessoas podem esquecer, a minha atitude pode cair no esquecimento completamente, mas Deus jamais vai esquecer, se eu fiz em amor. Por isso eu digo, não importa o que você tem nas mãos, use isso com amor. Não importa a quantidade de coisas que você tem nas mãos. Às vezes você olha para você e diz: mas pastor, eu não tenho absolutamente nada, tão pobre, tenho tantas necessidades. Não importa quantas coisas você tem, mesmo que você seja paupérrimo, o que importa é o que você tem. Você precisa usar isso com amor, para a glória de Deus, com amor. E quando nós vamos olhando um pouquinho mais esse texto, nós vamos perceber que Paulo mostra que o amor, ele é muito mais profundo do que aquilo que nós imaginamos. Esse é o segundo ponto que ele nos ensina, a profundidade do amor. Até onde vai, de fato, a profundidade desse amor? O amor pode ser comparado, meus queridos, como as raízes de uma árvore. Essas raízes, elas sustentam a árvore para que ela não caia. Essas raízes sustentam a árvore para que ela seja forte, e ela possa crescer, e ela possa dar frutos, e ela possa aguentar a tempestade. Eu posso dizer que o amor é como as raízes de uma árvore. Se nós temos esse verdadeiro amor, nós teremos força para caminhar, força para superar todas as dificuldades na nossa caminhada, na caminhada que Deus colocou para cada um de nós. A partir do versículo de número 4, Paulo vai qualificar aqui o amor, dizendo: olha, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. E quando nós lemos lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, onde o apóstolo diz: Deus é amor. Deus é amor. Se nós entendemos que Deus é amor, e aqui Paulo está dizendo: o amor é, consequentemente, meus queridos, nós vamos perceber que unindo essas duas verdades, nós vamos entender que isso aqui se refere à imagem e semelhança de Deus em nós. Se nós temos amor, é porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele permitiu que nós tivéssemos amor. E o amor, o que é? Ele diz: o amor é paciente, o amor ele é benigno,
Ele não arde em ciúmes, ele não se ufana, a ideia de não se vangloriar, de achar que é o melhor, ele não se ensoberbece, aquele que não deixa a soberba tomar de conta do seu coração, aquele que não se conduz inconveniente, ou seja, aquele que não maltrata o outro, aquele que protege, que guarda, aquele que não procura os seus próprios interesses, ele está sempre olhando para o outro, ele está sempre atento ao outro, aquele que não se exaspera, aquele que não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele está falando do amor. Do que é esse amor? Ele está falando de Deus, ele está falando daquilo que Deus deu para nós, desse sentimento que está no nosso coração e que nós precisamos desenvolver dentro de nós. Ele não está falando de alguma coisa utópica, distante, inalcançável, mas ele está falando de uma verdade que está ali perto de nós, que nós precisamos praticar. E por último, ele vem falar da extensão do amor, dos versos 8 até o versículo 13. Qual extensão? Lá no versículo de número 13, ele vai nos mostrar o amor é eterno. O amor, ele supera tudo, ele está além desse mundo, ele vai muito além dessa vida na qual nós estamos aqui. Observe na sua Bíblia a partir do versículo 8, quando ele diz: o amor jamais acaba. Sim, é o que ele está falando, de fato, nem nessa vida, nem na outra, o amor jamais acaba. E aí ele vai citar algumas coisas pelas quais a igreja se envolvia tanto, com profecias, com línguas. Ele diz então, olha, mas havendo profecias, elas vão desaparecer, mesmo havendo línguas, elas vão cessar, mesmo havendo ciência, a ciência vai passar, porque em parte nós conhecemos, em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então que em parte será aniquilado. Deus se revelará completamente a nós na sua vinda. No versículo de número 11 ele diz, faz uma comparação: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, fazia as brincadeiras de menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei das coisas próprias de menino, agora eu já sou adulto. Ele está dizendo, olha, o amor vai nos conduzindo para esse caminho, isso é eterno. Essas coisas das quais nós damos tanto valor aqui, tudo isso vai passar, mas uma delas jamais vai passar. Versículo 13, ele diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor, porque a fé nós temos fé aqui neste mundo, mas lá no céu não vamos precisar mais exercer essa mesma fé, porque já estaremos vendo a Cristo, vendo a Deus face a face. A esperança é esse sentimento que nós nutrimos de um dia estar com Cristo, mas lá no céu, quando nós estivermos com Cristo, não precisaremos mais ter esperança, uma vez que Ele já estará ao nosso lado e nós estaremos ao lado dEle. Mas o amor, diz Paulo, nós vamos vivenciá-lo intensamente lá nos céus. O amor nós vamos vivenciá-lo intensamente lá nos céus. Por isso, meus amados, nós vamos perceber que Paulo está falando aqui nesse texto de coisas que devem ser prioridades para nós. Se o amor é algo que vai transcender esta vida, isso quer dizer que o amor precisa ser prioridade na minha vida. E eu preciso avaliar bem então as minhas prioridades. Pensemos, por exemplo, no trabalho. É uma prioridade, não é verdade? O trabalho é uma prioridade para nós. Mas se o meu trabalho ele está prejudicando a minha saúde, eu preciso rever como eu estou trabalhando. Se o meu trabalho está prejudicando a minha família,
Ao invés de colaborar com ela, eu preciso rever o meu trabalho. Como eu estou trabalhando? Se o meu trabalho está prejudicando o meu relacionamento com Deus, eu preciso rever a forma como eu estou trabalhando. Paulo está nos ensinando a pensarmos sobre prioridades, sobre aquilo que é importante. E aqui sim nós vamos cair nos nossos relacionamentos interpessoais, uns com os outros, com as pessoas que nós conhecemos, com aquela pessoa que Jesus nos ensinou a chamar de próximo, aquele que está próximo de nós. Não importa as barreiras étnicas, geográficas, religiosas, nós já aprendemos sobre isso aqui. Ele nos ensina a amar essas pessoas e a viver por elas. É por isso que, concluindo, irmãos, já partindo para o final, o nosso objetivo é chamar a atenção, a sua atenção, se nós realmente estamos amando do jeito que a Bíblia está nos ensinando. É por isso que nós lemos e falamos sobre vários textos, sobre diversos ângulos, momentos diferentes, pinceladas diferentes, para que nós possamos trazer à nossa mente que o amor é importante para a nossa vida. Mais do que importante, é essencial na nossa caminhada. Por isso é que nós perguntamos: será que você realmente entendeu isso? É por isso que nós precisamos continuar falando quantas vezes for necessário, até que de fato nós possamos aprender. Se eu amo a Deus, então eu vou tratar as pessoas como Deus me trata. Já pensou sobre isso? Se eu amo a Deus verdadeiramente, então eu vou tratar as pessoas como Deus me trata. E aqui é preciso que você olhe para a palavra do Senhor e entenda como Deus tem te tratado. Ah, pastor, mas Deus não olha para mim. Tanto sofrimento, tanta coisa ruim acontecendo, tanta dificuldade. Às vezes eu oro. Mas quando você abrir a Bíblia, você vai encontrar um Deus que entregou o seu próprio Filho para morrer numa cruz, por você, por cada um de nós que aqui estamos. E ele questiona através de Paulo, se ele foi capaz de entregar o próprio Filho, o bem mais precioso, ele entregou para nós, ele por acaso não entregaria as outras coisas? Paulo questiona. Então, se eu amo a Deus verdadeiramente, eu vou tratar as pessoas como Deus me trata, com amor, um amor sacrificial. Se eu amo a Deus, vou fazer com as pessoas o que Deus fez comigo. Se eu amo a Deus, eu vou fazer com as pessoas que estão ao meu lado o mesmo que Deus fez comigo. Ele me ajudou. Ele me ajudou quando eu mais precisava de ajuda. Ele me ajudou quando eu precisava de socorro. Ele veio até mim, Ele estendeu as suas mãos, Ele me abraçou, Ele estava comigo. É isso que a Bíblia está nos ensinando, está ensinando para você. Viva intensamente esse amor de Deus a ponto de abraçar as pessoas como Deus te abraçou. Mesmo sendo aquele cara errado, aquela mulher complicada, difícil, mas Deus estava ali para te amar e te socorrer e te abraçar. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Meus amados, eu creio que de fato nós só vamos conseguir compreender esse amor de Deus quando a gente conseguir tratar as pessoas como Deus nos trata. Aí, quando nós conseguirmos tratar as pessoas como Deus nos trata, nós vamos estar entendendo esse grande amor de Deus. Esteja atento a essa verdade. Mas eu às vezes fico por entender como que nós de fato estamos comunicando esse amor de Deus às pessoas, se nós tratamos as pessoas com amargura. Somos amargos uns com os outros. É tão ruim estar perto de uma pessoa amarga, de uma pessoa iracunda. Muitos até hoje criaram aquele negócio de bipolar, né? Eles escondem através da bipolaridade. A bipolaridade nada mais é do que a incapacidade de controlar a ira
enquanto ele não conseguir ter domínio próprio sobre a ira, a bipolaridade vai sempre existir. Simplesmente a ação do pecado na vida do pecador, fazendo ele sofrer, mas não podemos esconder através dessa bipolaridade. Não, jamais. Nós precisamos tratar as pessoas como Deus nos trata. Ele é doce conosco, Ele é amoroso conosco, Ele está ao nosso lado. Por isso eu digo, meus queridos, pregue amor a todas as pessoas. Pregue amor a todas as pessoas. Se necessário, use palavras. Pregue amor a todas as pessoas. Se for necessário, use palavras. Você me entendeu? Nós pregamos amor, é com a nossa vida, mais do que com as nossas palavras. É com a nossa vida. Por isso que nós chamamos a atenção nesse momento. O que realmente é mais importante na vida? Muitos podem pensar, não, o que é mais importante na vida é ganhar mais. Ter uma casa muito bonita, casar com alguém muito rico, né? Viver uma vida próspera, afortunado, ter uma carreira de sucesso, abrir o próprio negócio. Não. O que é mais importante na vida é que nós possamos tratar as pessoas com importância. É que nós possamos valorizar as pessoas que Deus amou. Deus fez tudo isso por causa de pessoas. Deus enviou seu Filho amado por causa de pessoas. Não foi para aparecer na história, ter um livro com o nome dele, ou contar histórias a seu respeito. Ele veio ao mundo por causa de pessoas, por mim e por você. Ele nos amou. E por isso eu clamo que você realmente trate as pessoas como Deus tem te tratado. Vamos colocar em pé nesse momento. Vamos orar. Vamos agradecer esse Deus e vamos pedir ao nosso Deus Todo-Poderoso que tenha misericórdia de nós, que nos ajude a amarmos verdadeiramente uns aos outros. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, quando a Tua palavra pode ser lida, pode ser anunciada, Deus, pode ser pregada à Tua igreja, Senhor. Muito obrigado por todos estes que estão nos ouvindo nesse instante, ó Deus, todos que aqui estão presentes, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, Pai, que o Senhor, ó Deus, abençoe a cada uma destas vidas, ó Pai, de uma maneira maravilhosa, ensinando eles, ó Deus, a viver o amor do Senhor, ó Deus, ensinando eles a entender a profundidade, ó Deus, a importância, a extensão do amor do Senhor, ó Deus, que nós possamos viver esse amor uns com os outros, Pai, dignamente, ó Deus, como servos do Senhor, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, serem pessoas dóceis, ó Deus, humildes, carinhosas, ó Pai, que tratem cada um os outros com respeito, para a honra e para a glória do Teu nome, ó Pai.